Olá pessoal, meu nome é Kátia, eu sou uma das auxiliares da Escola de Formação e hoje, com muita alegria, a gente está num formato diferente. Nós vamos fazer a gravação dessa aula. Geralmente as aulas são presenciais, mas devido à campanha nós estamos optando para fazer dessa forma para que vocês não percam nenhum tipo de conteúdo. Então hoje a aula que nós vamos compartilhar é a aula número 9, o tema é disposto e disponível. Lembrando que anteriormente vocês já tiveram algumas aulas, que é de domínio próprio. No módulo anterior também vocês já viram alguma coisa sobre as características de um indivíduo estéril e que o que leva um cristão, uma pessoa a ser estéril é a falta de disposição, a falta de comprometimento em relação à obra de Deus, em relação às coisas espirituais. Mas hoje, de uma forma rápida, mas muito direta, nós vamos conversar um pouco sobre disposto e disponível. A palavra de Deus lá em Isaías 60, no versículo 1 e 2, diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Quando nós pensamos em relação a disposto e disponível, nós começamos a conversar com algumas pessoas, a gente vai ver que se você perguntar se elas são dispostas, disponível, a maioria delas vão confirmar que sim, e principalmente quando nós perguntamos em relação às coisas espirituais, elas também dizem que sim, porque as pessoas, a partir do momento que você se refere a Deus, às coisas santas, a maioria das pessoas se comprometem numa afirmação dizendo que sim, que faria, que gostaria, que participaria de muitas coisas relacionadas às atividades espirituais. Porém, não é uma realidade que a gente encontra quando a gente começa realmente a ser inserido nesse processo. A gente vê que não, que nem todo mundo está disposto, que não, nem todo mundo está disponível. Mas hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso, que por mais que você pense que ser disposto e ser disponível é a mesma coisa, tem uma diferença muito grande. Porém, é necessário que as duas coisas caminhem junto. Então, para realizar a obra de Deus, é necessário que essas duas características, elas caminhem junto, porém, elas não podem estar separadas. Para que tenha sucesso, para que a obra de Deus possa realmente ser concluída com excelência, ser concluída de uma maneira que agrade ao coração de Deus. Então, hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. E nós estamos lá na página 55, agora nós vamos passar para a página 56, que fala que aonde nós vamos lembrar que o maior referencial quando se fala em você trabalhar na obra de Deus, quando se fala em você se inserir no propósito espiritual, nós temos sim pessoas humanas como referência que nós olhamos e admiramos e pensamos assim, nossa, gostaria de falar dessa forma, gostaria de pregar dessa forma, gostaria de ser igual a fulano, a ciclano, mas nós nunca podemos deixar sair do nosso coração e da nossa mente que o nosso maior referencial sempre será Cristo, um referencial a ser imitado, um referencial aonde nele nós não vamos achar nenhum dolo, nenhum engano, um referencial que durante gerações, durante todo esse tempo que a gente ouve falar, desde que você começou a ouvir falar sobre a palavra de Deus, você começa a ler e você começa a entender quem foi Jesus Cristo, qual a missão dele na terra, você fica deslumbrada porque você não consegue achar algo que você diga, não, eu não faria assim, né? E lá em 1 João, no versículo 2,6, diz assim, que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Quando nós vemos que Jesus, a forma como ele caminhava com a multidão, a disposição que ele tinha, a disponibilidade que ele tinha em pregar o evangelho, é uma coisa assim que nos constrange. Porque nós vamos ver que ele simplesmente deixa tudo, ele deixa a sua casa, ele deixa a sua família, e ele entende a missão que ele tem e ele não mede esforços, ele se dispõe totalmente e se torna 100% disponível para que fosse cumprido todo o propósito dele aqui na Terra. Eu creio que uma das coisas que nos limita em relação à disposição e à disponibilidade é que eu creio que muitas vezes nós não temos ainda certeza do nosso chamado. Nós ainda não compreendemos o motivo pelo qual nós fomos chamados por Jesus Cristo, o motivo pelo qual nós fomos salvos.
Nós temos uma missão. Sei que cada dia que passa se torna mais difícil. Nós temos vários argumentos, até mesmo alguns consideráveis, para dizer, eu não posso, eu não consigo, meu horário não permite, minha condição financeira não permite, se eu pudesse eu faria. E quando a gente começa a olhar para Jesus, a gente vê que não existe barreiras, não existe impedimento, porque de repente você não tem tanta disponibilidade como algumas outras pessoas têm, mas o relógio que Jesus seguia é o mesmo que nós seguimos hoje. Ele tinha 24 horas do dia igual nós temos hoje. A diferença está em como nós vamos lidar com isso, como que nós vamos administrar. Lá em Mateus 9, no versículo 35 e 38, conta que ele percorria todas as cidades, todos os povoados, pregando o evangelho, curando os enfermos, alimentando as pessoas, visitando pessoas que necessitavam, e a gente vê que ele trabalhava num processo de libertação muito grande, expulsando o demônio das pessoas que estavam sob possessão. E no versículo 37 ele deixa bem claro, onde ele fala assim que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E quando a gente percebe isso nos dias de hoje, essa parece ser uma realidade tão distante, porque faz tantos anos em que Jesus trouxe essa citação, e hoje a gente enfrenta a mesma dificuldade. Eu acredito que a seara está muito maior, as necessidades hoje são muito maiores do que antes, né? Porque quanta coisa nova foi inserida, quantas dificuldades foram alimentadas pelo próprio ser humano. Porém, a gente vê que aumentou muito a seara e os trabalhadores ainda continuam muito pouco. Então, é uma realidade muito viva para a Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é uma que eu me faço diariamente, e eu acredito que todos deveriam repetir essa pergunta para si mesmo, e de saber assim, você quer ser realmente um trabalhador dessa seara? Existe sim um preço para ser esse trabalhador, existe sim uma disponibilidade, existe sim uma disposição. Mais à frente nós vamos entender o que é essa disponibilidade, o que é a disposição, porque às vezes você é uma pessoa disposta, mas você não é uma pessoa disponível. Então você não vai conseguir executar o que Deus está pedindo para você fazer. E às vezes você é uma pessoa que é totalmente disponível, mas você não está disposto, não está disposto a pagar o preço. Tudo que te convida você vai, para qualquer coisa você está sempre apto, você está sempre contente, sempre feliz, sempre ativo. Sempre é muito proativo para fazer qualquer coisa, mas é necessário que você esteja disposto, porque eu vou trazer uma definição agora para vocês sobre disposto e disponível, e você vai ficar confrontando isso dentro de você mesmo e analisando. Depois, às vezes até essa noite passada, eu fiquei pensando muito nisso, e já faz muitos anos, faz mais de 17 anos que eu estou na igreja. E eu me questionei muito sobre esse tema que hoje eu estou compartilhando com vocês, porque na verdade, às vezes a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa e às vezes você não está, às vezes você acha que você está disposto, que você é disponível, ainda mais nós que já estamos há tantos anos trabalhando ministerialmente, participando de eventos, criando eventos até mesmo, fazendo todo um processo ministerial. E de repente você se depara diante de você mesmo e começa a se questionar até que ponto eu estou disposto, até que ponto eu apenas fui uma pessoa disponível. Então, a gente, quando começa a fazer suas próprias avaliações, é a melhor coisa que tem na vida da gente, porque nunca é tarde para você tomar uma direção diferente na tua vida, nunca é tarde para você voltar à tua essência e direcionar o teu trabalho na seara, realmente direcionar ele voltado para Deus. Nós sempre estamos argumentando muito, justificando às vezes o nosso abandono, o nosso fracasso, que seja, a nossa falta de disposição, a nossa falta de disponibilidade, devido às circunstâncias que vivemos, devido ao nosso trabalho, à nossa família, devido ao relacionamento ministerial que nós temos. Porque a gente se chateia com as pessoas, a gente não tem tempo porque a gente trabalha demais.
E nós precisamos só de uma coisa, ter mais intimidade com Deus, entender o que é ser disposto, priorizar estar disponível em algumas situações. Eu sei que hoje é impossível você estar disponível 24 horas, porque nós temos, a maioria de nós temos trabalho secular, a gente não vive ainda apenas ministerialmente, então a nossa rotina é diferente de quem vive apenas para o ministério, que já tem esse prazer de poder viver para a obra de Deus, mas isso não nos impede de realizar a obra de Deus, isso não nos impede de ajudar o próximo, isso não nos impede de visitar uma pessoa e fazer uma oração por ela, não nos impede de desenvolver um ministério, de compartilhar o amor de Deus. Muitas vezes nós temos que entender que o que falta é essência, é você entender realmente quem te chamou, é você entender realmente quem é Cristo na sua vida e saber que, na maioria das vezes, você não vai estar dentro de uma igreja, nas quatro paredes de uma igreja, para compartilhar o chamado que Deus tem para você. Deus vai usar a tua vida aonde você estiver. Às vezes vai ser no teu trabalho, às vezes vai ser dentro do ônibus voltando para casa, às vezes vai ser num banco. Então, assim, nós estamos disponíveis para ser usado a qualquer momento. Você está disposto a deixar o evangelho entrar dentro da sua vida e você permitir que Cristo possa moldar suas atitudes, moldar o seu comportamento. Então, a palavra de Deus diz assim que nós vamos entender um pouco mais. Eu vou trazer uma definição para vocês agora sobre o conceito de disposto e disponível. O dicionário ele nos apresenta duas definições, né? Que são definições bem interessantes. A primeira é sobre a pessoa disposta. O que é uma pessoa disposta? Qual que é o significado de alguém ser disposto? O dicionário ele diz para nós que é uma pessoa apta, capaz, preparado, inclinado, propenso, aquele que demonstra boa disposição de ânimo e está pronto para o que der e vier. E o disponível, a tradução, o significado dele é uma pessoa que é livre, desembaraçada, que pode se dispor, que tem disponibilidade, desimpedido para realizar algo, sempre acessível. Então nós vamos entender que Deus ele requer que nós tenhamos essas duas características. Por quê? Porque ele precisa que você seja desembaraçado, que você não veja limitações, que você não tenha impedimento, assim como disponível. Ele precisa mas que você esteja disposto. Porque não adianta nada você ser uma pessoa totalmente livre, totalmente desembaraçada, pronta para o que der e vier, a qualquer hora que chamar você está pronto, você não tem limitações, você não tem nada que te impeça, mas às vezes é só isso. Às vezes você não está disposto a pagar o preço por essa disponibilidade que você está tendo. Porque o que Deus requer de nós é que as duas características andem junto. Aí sim a obra de Deus ela vai ser intensa, aí sim ela vai trazer resultado, porque não adianta nada uma pessoa que nem o disposto, ele é uma pessoa que ele está apto, ele está pronto para desenvolver uma missão, ele se prepara para desenvolver ela, ele coloca a alma, ela é uma causa. A pessoa que ela é disposta, quando ela pega uma obra, quando ela pega algo para fazer, ela faz daquilo a vida dela e ela está disposta a ir até o fim. Enquanto ela não vê concluída, ela não vai desistir. Porém, se ela não tiver a disponibilidade para se mover, para ir, para vir, se ela não estiver livre para fazer aquilo pelo qual ela se dispôs, ela não vai ter sucesso. Porque tem muitas pessoas que eles têm muito conteúdo, eles são preparados, eles são aptos, eles são super capacitados, mas eles não têm essa disponibilidade. Muitas vezes Deus vai pedir para que você saia de algum lugar e vá para outro, que nem quando nós vemos na palavra de Deus, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, onde a palavra de Deus fala sobre Josué no capítulo 1 e 2. Essas referências eu gostaria que depois vocês pudessem estar lendo em casa,
Pegue a tua Bíblia, depois você leia, porque o nosso tempo é um pouco curto, então não vai dar tempo de eu ler todas as referências, mas quando Deus, lá em Josué 1 e 2, Deus ordena que ele continue a conduzir o seu povo até a terra prometida, e Deus fala sempre assim, dispõe-te e obedece, dispõe-te, vá, se prepare, vá para isso, né? Assuma essa causa, vá com ela até o fim e seja obediente nela. E o que foi necessário para ele? Foi necessário que ele estivesse disponível, porque senão como que ele iria? Como que ele conseguiria conduzir o povo até a terra prometida? Aí nós vamos ver também que Jonas, quando o profeta fala para ele ir até Nínive, né? Então nós vamos ver assim, ele estava disponível para ir, ele até foi, contrariado, mas ele não estava disposto, ele não tinha, sabe, faltava aquela essência, faltava aquele crer, aquela convicção, aquela verdade, dizer assim, por essa causa eu vou até o fim, por essa causa, não importa as circunstâncias, eu jamais vou voltar, eu jamais vou regredir. Então a gente vê que muitas vezes a pessoa disponível, uma das características dela também ruim é que ela tá sempre pronta. Eu digo ruim porque assim, ela tá sempre pronta, mas qualquer vento contrário que der, ela tende a retroceder, porque ela só tá disponível, ela não tá disposta. Então, o que eu quero que você entenda é assim, você tem que estar disposto e disponível, porque o disposto que é a essência, é você se dispor a fazer algo, é você se dispor a se comprometer a algo. Aí sim, depois você tem que unir a sua disponibilidade para que isso seja concluído com sucesso. Uma só das coisas, elas separadas, não terá êxito. As duas são muito importantes, desde que elas caminhem junto. Nós vamos ver também depois ali, Jeremias 18, do 1 ao 2, quando Deus pede para que ele se dispusesse a descer até a casa do oleiro. Essas referências são maravilhosas, porque a gente vê que Deus vem, fala, e quando Deus vem e fala, ele sela o coração, a pessoa se dispõe a fazer, e a partir desse momento ela se torna disponível. Então eu não sei o que Deus tem pedido para você fazer, eu não sei qual é o relacionamento que você tem tido com Deus, mas você tem que ter muita intimidade para você entender o que Deus está pedindo. E você fazer desse pedido, você estar disposta a ouvir a voz de Deus e estar disponível para realizar. Porque caso contrário, a gente não vai ter êxito, a gente não vai conseguir concluir com excelência a ponto de chegar ao coração de Deus e provocar nele satisfação, provocar no coração de Deus alegria e ver que, às vezes de uma forma muito simples, às vezes de uma forma sem muito recursos, você conseguir concluir aquilo que Deus colocou no seu coração. É muito fácil nós desenvolvermos um ministério, é muito fácil a gente desenvolver algo quando tudo coopera, né? Quando tudo está a favor, quando realmente é fácil. O que é fácil todo mundo faz. O que é fácil não há impedimento, também não há glória. Porque eu vejo que quanto maior as dificuldades, maior a limitação, maior afirmação você tem dentro de você de que você é capaz, de que você pode. Quanto maior o desafio, maior vai ser a tua recompensa. Porque a obra de Deus nunca foi fácil e eu acredito que nunca vai ser. Ela demanda uma renúncia muito grande de você mesmo, você renunciar às suas vontades, você renunciar aos seus desejos. Tem uma frase nesse capítulo que nós estamos aí no tópico 2 que diz assim: dispor-se significa agir segundo a direção e o tempo que Deus disser. Então, nós queremos muito fazer do nosso jeito, nós vivemos numa sociedade, quando nós vamos analisar a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, a gente vê que ele é um exemplo de abnegação, de negar-se a si mesmo, de abandonar tudo, deixar tudo e seguir apenas ao que Deus pediu para ele fazer. E quando nós vemos que Paulo, ele consegue tirar esse vínculo dele mesmo com ele consegue fazer essa separação e colocar a vontade de Deus acima da vontade dele. A gente vê um dos maiores apóstolos que a Bíblia nos relata e grandes feitos ele realizou.
E quando você começa a ler as passagens, os livros da palavra de Deus, aonde começa a contar os feitos, a forma com que Paulo fazia, que o apóstolo Paulo fazia, a forma como ele agia, você vê que ele foi uma pessoa que ele se dedicou, ele se dispôs totalmente a cumprir ao chamado, ele ouviu a voz de Deus, se dispôs e se disponibilizou. Quando nós vamos ver lá em 1 Coríntios, eu gostaria que vocês lessem em casa, capítulo 9, do versículo 1 ao 15, vai falar muito sobre isso que eu estou dizendo, sobre quando ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha apenas por um propósito, em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele abre mão de uma formação que ele tinha, ele abre mão de uma vida confortável, ele abre mão de tudo e passa a ser um viajante, indo de cidade em cidade, anunciando o Evangelho, pregando arrependimento, pregando salvação. E nós vamos ver que é fantástico. Se vocês não leram, leia todos os livros, leia Atos, leia 1 Coríntios, começa a ler e começa a ver a riqueza da entrega que eles tiveram. Nós vamos ver na vida do apóstolo Paulo que ele deixa muito claro que ele sabia das lutas que ele passaria. Uma pessoa disposta, quando ela está disposta a algo, ela já tem a revelação das coisas boas e das ruins. E ele não se importa com isso. Ele já está claro na mente dele. Quando Deus traz o pedido, quando Deus chama, ele já sabe que não vai ser só flores, que vai haver sim momentos de muita dificuldade, que vai haver sim momentos de muita luta, de muito sofrimento, de vontade de abandonar. Às vezes a nossa vida cristã ela também é marcada por isso. Quando você decide a seguir a Cristo, você tem que saber que não vai ser só flores, que a sua vida, quando você começa a desenvolver um ministério, quando você começa a querer ser um referencial de Cristo aqui na Terra, é carregado de muito, muito sofrimento, sim, de muitas alegrias, de muitas recompensas, de muita glória, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e ela se cumpre, é mais viva do que tudo. A palavra de Deus, ela é viva dentro de nós. Só que nós não podemos banalizar e achar que é só mil maravilhas, que não é. É carregada de muita frustração, de muita dor, muitas vezes de escassez. E o apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso. Ele conta a história dele e ele nos relata que ele estava ciente de tudo isso, mas que ele não se importava, porque ele sabia o motivo pelo qual ele estava indo. Era uma causa muito maior que ele. Ele estava disposto a passar por tudo isso, disposto e disponível, porque ele estava disposto a passar por tudo isso por amor a Cristo, e ele estava disponível em sair de um lugar para o outro quantas vezes fosse necessário, ir e vir, enfrentar lutas, enfrentar fome, escassez. Ele estava disponível. E o que nós vemos hoje que tem faltado muito é essa disponibilidade, sabe? É esse estar disposto. As pessoas estão, hoje a gente vive num tempo onde as pessoas estão dispostas a fazer coisas apenas por elas. A gente vive numa sociedade egoísta, numa sociedade onde se eu estiver bem, se a minha casa estiver bem, tá tudo bem. Onde as pessoas não querem mais pagar um preço pelo outro, não querem servir ao outro, porque muitas vezes, amados, vai ser assim. A gente vai servir, a gente vai se dispor, a gente vai muitas vezes gastar boa parte do nosso tempo, da nossa vida. E às vezes a pessoa que você se dedicou, aquela pessoa que você gastou seu tempo, que você evangelizou, que você levou algo, às vezes nem muito obrigada ela vai te falar. Eu acho que a maior frustração dos tempos hoje é isso, é que nós fazemos algumas coisas esperando essa gratidão humana, e nós temos que converter a nossa mente e entender que a nossa gratidão vai vir de Deus. A nossa recompensa vem do Senhor. Nunca fazer pensando no próximo, nunca fazer pensando, tipo assim, no próximo que eu quero dizer, no reconhecimento do próximo, sabe? Em você fazer algo já esperando algo em troca. Não vive essa ilusão. Esteja disposto a ouvir o que Deus está pedindo para você fazer e faça para Ele. Faça para Ele sabendo que você vai ganhar dele, que a recompensa vem do Senhor e que se você agradar o coração de Deus, você está realizando a sua missão. Quando a palavra diz assim, algumas características do disposto e do disponível.
né? Quando eles caminham junto. Lá em Isaías 60, capítulo 60, versículo 1, diz que eles estão sempre prontos, né? Ele está sempre pronto. Em Efésios 5,16, fala assim que também que o discípulo disposto, disponível, ele sabe remir o seu tempo, né? O que é remir o seu tempo? É você ter poder sobre o seu tempo, você organizar ele. Você é senhor do seu tempo, não o tempo seu senhor. Então, quando a gente começa a pensar, quando Efésios 5,16 fala assim sobre nós sabermos como remir o nosso tempo, ele nos coloca com autoridade sobre o nosso relógio. Porque muitas vezes o que a gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Mas se eu pudesse, eu faria. Se eu tivesse um tempo maior, eu me comprometeria. Não, você é dono do seu tempo. É você que determina se você vai ter o tempo ou não. Nós não podemos ficar usando isso como desculpa pro resto da vida. É melhor você falar que você não quer fazer do que você fazer argumentos falsos aonde você não convence nem a você mesmo. Diga, seja a pessoa disposta, ela é verdadeira, ela não tem medo de dizer não, ela não tem medo de dizer, olha, eu posso, eu não posso, eu quero ou eu não quero. Seja verdadeiro. Aprenda a remir o seu tempo e diga: eu até posso ir, mas hoje eu não quero ir. Deus trabalha muito em cima da verdade também. Nós queremos muitas vezes ser parcial nas coisas, nós queremos muitas vezes agradar a pessoas e com essas atitudes de agradar pessoas nós estamos desagradando a Deus porque muitas vezes nós não somos verdadeiros. Então a gente tem que trabalhar toda essa questão de verdade para com Deus, porque se nós formos verdadeiros para com Deus, nós seremos para com as pessoas também. E outra característica muito importante que diz assim que ele não perde a pessoa disposta, ela não perde o foco, ela tem uma meta em cumprir e ela não se desvia dela. Tá lá em Filipenses 3:13 também nos relata sobre isso, sobre você pegar algo, você ter uma meta, você cumprir ela até o final. Eu confesso que muitas vezes eu peguei algumas coisas para fazer e eu não consegui cumprir até o final. Sabe, você se desvia, você se perde no caminho, você se cansa, você se exausta. Por quê? Porque às vezes eu estava disponível, mas eu não estava disposta. Então, entende que o caminhar das duas coisas é necessário para o êxito de uma missão? Porque muitas vezes você vai estar disponível. Só que se você estiver só disponível, no primeiro vento contrário que bater, você já vai desistir. Essa é a verdade. No primeiro não, no primeiro confronto, no primeiro cansaço que bater, porque vai bater, você já vai querer desistir. Porque faltou disposição. Você estava disponível, mas você não estava disposto a pagar o preço para concluir a missão que Deus colocou em seu coração. E Marcos 6,31 também fala sobre isso, que uma das características de um disposto e disponível é ele priorizar o reino. Seu compromisso maior é com a vontade de Deus. Ele tem isso como prioridade no coração dele. E ele consegue, com excelência, colocar isso em primeiro lugar. E em Atos 8, do 26 ao 27, também fala assim que é obediente. É obediente em relação a Deus. Quando Deus pede algo para você fazer, você faz. Quando Deus traz algo em seu coração, um desejo, um despertar, você é obediente a isso ou você fica argumentando com Deus? Quando Deus trazer algo para você em seu coração, colocar o desejo por algo, faça. Obedeça, porque isso trará mais paz a você, até mesmo do que para quem você vai realizar algo que Deus te pediu. Às vezes Deus pede para você abençoar uma pessoa, às vezes Deus pede para você ir na casa de alguém fazer uma oração, de você fazer uma ligação, de você perguntar como a pessoa está e você fica, a hora que der tempo eu faço, se eu conseguir eu vou hoje, se não conseguir eu vou amanhã. Quando Deus trazer algo ao seu coração, faça imediatamente. Porque às vezes aquele minuto que você vai fazer, você pode salvar uma vida. Você pode ser o conforto, você pode ser a esperança que alguém está esperando. Então, essa é uma das características também do discípulo disposto e disponível. Às vezes são coisas simples. Hoje a gente vive numa sociedade onde os meios de comunicação têm favorecido em tudo a nossa vida. Então, a conclusão que eu quero deixar para vocês hoje é que, assim, as duas coisas são necessárias para que você possa concluir o seu chamado
de Deus aqui na Terra. Você tem que estar disposto e você tem que estar disponível. E nós temos que analisar o seguinte: até que ponto eu estou sendo uma pessoa disposta, até que ponto eu estou sendo apenas disponível. Eu queria deixar para vocês como que você vai identificar isso em você. Você tem que se autoconhecer. Tem um livro muito legal que eu estou lendo que fala O Impostor que Vive em Mim. Esse livro é maravilhoso, ele traz uma revelação muito clara de coisas que a gente faz, não deveria fazer, ele traz umas verdades muito duras e eu quero deixar essa dica para vocês. Para você se tornar uma pessoa disposta e disponível, primeiro você tem que se autoconhecer, você tem que saber qual que é o teu chamado, você tem que saber o que você veio fazer aqui na Terra, saber por que Deus te criou. E esse livro, ele tira toda essa máscara que a gente carrega, ele vai desmistificando todos os seus argumentos, é maravilhoso. Eu tô lendo, indico para vocês, é um livro muito bom e vocês vão conseguir, com certeza, depois de ler esse livro, ter uma perspectiva diferente de você mesmo. É libertador, é muito bom, indico. Espero que vocês tenham gostado. O nosso tempo é bem curto, mas de alguma forma, se eu pude ajudar vocês compartilhando essa palavra, já vou estar muito feliz. Caso vocês precisem de algo mais relacionado a essa aula, eu estou disposta. Pode me procurar na igreja, pode mandar alguma mensagem. Se alguém tiver alguma dúvida, posso estar auxiliando. A gente pode compartilhar algo mais sobre isso.